Olá, hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre os benefícios concedidos aos trabalhadores rurais. Quem são esses trabalhadores rurais e quais são os benefícios que são concedidos a esse tipo de segurado? A intenção aqui é realmente somente dar noções gerais a respeito desse tema, tá bom? Então vamos lá. Eu fiz aqui um resumo que é para facilitar o entendimento sobre esse tema. Então, vai. Benefícios concedidos aos trabalhadores rurais. Os trabalhadores rurais, eles têm direito a receber os mesmos benefícios concedidos aos trabalhadores urbanos. Isso daí está previsto lá na Constituição Federal, né? Só que a legislação a respeito do trabalhador rural sofreu muitas modificações, né? E, em decorrência disso, existem algumas normas, algumas regras de transição que são aplicadas especificamente a esse tipo de trabalhador, né, o trabalhador rural. Além disso, a gente tem um tipo de trabalhador rural que se chama segurado especial, que ele tem também algumas regras diferentes que são aplicadas tão somente a ele, tá bom? Então, o empregado, o trabalhador avulso, contribuinte individual, facultativo, todos esses que se encaixam nesses conceitos, mas que exercem atividade rural, eles têm direito a receber os mesmos benefícios que recebem os trabalhadores que exercem atividade urbana. Então, quais são esses benefícios previdenciários? São a aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquela que era prevista antes da emenda constitucional, 103 de 19, que é a reforma da Previdência, a aposentadoria voluntária com requisitos cumulativos de idade e tempo de contribuição, que é aquela aposentadoria que foi prevista depois da reforma da Previdência, né? Que você agora tem que comprovar os requisitos de idade e de tempo de contribuição. Também eles têm direito a receber o auxílio doença, o salário maternidade, auxílio família e auxílio acidente, e para os seus dependentes também há o direito de receber pensão por morte e o auxílio reclusão. Então, vocês viram que aqui quem vai receber todos esses benefícios são aqueles trabalhadores rurais que também preenchem todos os requisitos que tem que preencher para receber esses benefícios previdenciários. A diferença é que aqui esses segurados, eles exercem atividade rural. Vocês podem observar que o segurado especial ele não está aqui como beneficiário de todos esses benefícios, certo? O segurado especial, ele tem um conceito previsto lá na lei de benefícios, e que ele tem, como eu disse, requisitos próprios para concessão de determinados benefícios que vão ser concedidos somente para eles. Então, quem são, na verdade, o segurado especial? O segurado especial é o trabalhador rural que exerce a sua atividade de forma individual ou em regime de economia familiar. Então, é aquele trabalhador do campo que, junto com a sua família, exerce a sua atividade rural e eles têm como essa atividade rural a forma de subsistência da família, né? A Constituição Federal, lá no artigo 195, parágrafo 8º, ela trouxe a previsão de como que seria a forma de contribuição desse segurado para ele perceber os benefícios da Previdência Social. Então, ele é diferente dos outros segurados, ele não recolhe as contribuições previdenciais lá no regime geral de Previdência Social. A forma de contribuição é outra. Como que é? Vamos lá ler o artigo 195. O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exercem suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes,
contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios na forma da lei. Então, a gente pode ver que, como que eles contribuirão? Haverá uma incidência de uma alíquota sobre a produção, né, sobre a produção desses bens que esses segurados especiais produzem. Então, é uma forma diferente de contribuição para o sistema da Seguridade Social. Aprofundando um pouco mais no conceito de segurado especial, a gente tem a previsão lá no artigo 11, inciso 7, do conceito de segurado especial, que é, então, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural, próximo a ele, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros na condição de. Então, são pessoas físicas que, junto com a sua família, exercem atividade rural. E a gente já pode ver aqui que um dos requisitos é que eles podem ter, sim, o auxílio eventual de terceiros. Então, normalmente, é o trabalho que é exercido tão somente no âmbito familiar, somente com a família, mas, eventualmente, sim, pode haver a contratação de terceiros para ajudar, de repente, numa safra, na colheita de uma safra que está muito grande, e sim, não tem problema, mas o que não pode é a contratação permanente desses terceiros, tá? Então, na condição de produtor, proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, meiros outorgados, comodatários ou arrendatários rurais, que explore atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. Então, a área em que eles exploram a atividade deles não pode ser muito grande, eles têm que ter uma área de aproximadamente, né, uma área de até 4 módulos fiscais. Também é considerado segurado especial, seringueiro, o extrativista vegetal que exerce atividade e que faça dessa atividade o principal sustento de sua vida. Também é considerado segurado especial o pescador artesanal ou a este assemelhado que faça pesca profissional habitual ou o principal meio de vida. E também o cônjuge, o companheiro, bem como o filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado do segurado que trata da alínea A e B deste artigo, comprovadamente trabalhem com o grupo familiar respectivo. Então, é a esposa, é o marido, são os filhos, todos são considerados segurados especiais. Com relação à idade, a gente tem que a jurisprudência, ela vem aceitando que até os menores a partir de 12 anos, eles consideram que o trabalho exercido a partir dos 12 anos pode ser considerado como trabalho efetivo no campo. Então, eles computam, sim, o tempo desde quando a pessoa completou 12 anos de idade. Aí, a gente vê aqui que no parágrafo 1º, ele esclarece qual que é o conceito de regime de economia familiar. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento econômico do núcleo familiar, e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Então, como eu já havia dito, é aquele trabalho que é exercido dentro daquele núcleo familiar, dentro daquela família, e que elas dependem daquele trabalho para a subsistência da família. E também não pode haver a contratação permanente de terceiros, é uma atividade do grupo familiar mesmo, né? Em relação ao segurado especial, a gente tem a previsão lá no artigo 39, inciso 1 e parágrafo único, de quais são os benefícios que são concedidos a esse tipo
de segurado, tá? Então, para os segurados especiais, podem ser concedidos quais benefícios? A aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez, o auxílio doença, o auxílio acidente também, que foi agora colocado lá pela Lei dos 1873 de 2013, o salário maternidade e também o auxílio reclusão e a pensão por morte aos dependentes do segurado especial. Só que, para a concessão desses benefícios, o que o segurado especial ele tem que comprovar? Ele tem que comprovar o exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido. Então, como a gente já viu, esse segurado ele não recolhe a contribuição previdenciária. Ele tem que comprovar que ele estava trabalhando no campo no período de carência do benefício que ele pretende, né? Então, por exemplo, se ele quer receber um benefício de aposentadoria por invalidez, a gente sabe que para receber o benefício de aposentadoria por invalidez, a pessoa tem que comprovar 12 meses de carência, ou seja, ela tem que ter trabalhado 12 meses, ela tem que ter recolhido 12 contribuições para ter direito à concessão desse benefício, né? No caso do segurado especial, o que ele tem que provar? Como ele não recolhe as contribuições previdenciárias, ele tem que comprovar que ele exerceu atividade rural por 12 meses antes do requerimento administrativo. É importante notar também que essa atividade rural ela pode ser exercida, né, esse período em que ele vai exercer essa atividade rural, ela pode ocorrer de forma descontínua, ou seja, o trabalhador ele pode ter alguns vínculos que não sejam de natureza rural no decorrer desse período, como, por exemplo, ele trabalhou por algum tempo com algum vínculo de natureza urbana e depois ele retornou para as lides rurais. Então, esses pequenos intervalos não impossibilitam ele de continuar a ter possibilidade de concessão de benefício como segurado especial. Não descaracteriza a qualidade de segurado especial esses pequenos vínculos que ele exerceu de natureza urbana, tá? O benefício de aposentadoria por idade rural e híbrida, eles estão previstos lá na Constituição, artigo 201, parágrafo 7, inciso 2, e também lá no artigo 48, no parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º da Lei 8.203, que é a Lei de Benefícios. Então, aqui a lei vai esclarecer quais são os requisitos para concessão tanto da aposentadoria por idade rural, como também da aposentadoria por idade híbrida. O artigo 48, lá no caput, ele esclarece que para a concessão de um benefício de aposentadoria por idade, é necessário que o segurado homem complete 65 anos e a segurada mulher 60 anos de idade. Mas, lá no parágrafo 1º, vem a previsão da aposentadoria por idade rural. Para a concessão dessa aposentadoria, as regras mudam um pouco. Primeiro, o que acontece é uma redução da idade para esse tipo de trabalhador, que são os trabalhadores rurais. Então, para os homens, 60 anos de idade, e para as mulheres, 55 anos de idade. Além disso, lá no parágrafo 2º, a previsão de que, além da idade reduzida, para você conseguir comprovar que tem direito a esse benefício, você também tem que comprovar que exerceu atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido.
que é a regrinha parecida que está naquele artigo 39 que a gente acabou de ver. Então, ele tem que comprovar, pelo período de carência da aposentadoria por idade, que ele exerceu atividade rural, mesmo que de forma descontínua, no período anterior ao requerimento administrativo. Ou, no parágrafo 3º, tem a previsão da aposentadoria por idade híbrida. A aposentadoria por idade híbrida é aquela em que o trabalhador ele não consegue comprovar o benefício nos termos do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, mas a possibilidade de ser concedida a aposentadoria quando ele completa a idade, o homem de 65 anos e a mulher de 60 anos, então a idade volta a ser exigida, aquela idade de 60 anos para o homem, de 65 anos para o homem e 55 anos para a mulher, mas ele consegue contar tanto o período que ele exerceu no campo, sua atividade, como também ele pode computar aquele período em que ele exerceu sua atividade com vínculo urbano. Então, essa aposentadoria por idade, ela tem essa possibilidade de ser um reconhecimento misto de atividade. Então, você consegue se aposentar tanto computando o período urbano quanto o período rural para fins de carência para concessão dessa aposentadoria especial, que é a aposentadoria por idade híbrida. Agora, voltando um pouco aqui para os requisitos da aposentadoria por idade rural, para ficar um pouco mais claro, a gente resolveu mostrar quais são os requisitos para concessão de cada uma dessas aposentadorias. Aposentadoria por idade rural. É necessário, então, como já dito, o homem completar 60 anos e a mulher 55 anos de idade. Além disso, é necessário também comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido. Então, ele deve comprovar atividade rural, ainda que de forma descontínua, ou seja, ele pode ter pequenos vínculos urbanos, mas depois retornar às lides rural. Em relação à quantidade desses vínculos urbanos, a lei prevê que ele tem direito a 120 dias de vínculos fora da atividade rural. Se ele estender além desses 120 dias, é descaracterizado a situação de segurado especial, tá? Então, ele pode ter esses pequenos intervalos com vínculos urbanos que não descaracteriza a sua situação de segurado especial. Nesse período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, ou ao implemento de idade, que a gente vai ver agora em seguida. Então, ele tem que comprovar o exercício da atividade rural pelo tempo da carência do benefício pretendido, certo? Aí, para falar nisso, o STJ ele pacificou o entendimento que resultou no tema 642, que diz o seguinte: o segurado especial tem que estar laborando no campo quando completar a idade mínima para se aposentar por idade, momento em que poderá requerer o seu benefício, ressalvada a hipótese do direito adquirido, em que o segurado especial, embora não tenha requerido sua aposentadoria por idade rural, preenchera de forma concomitante no passado ambos os requisitos, carência e idade. Então, a lei diz que o segurado ele deve comprovar que exerceu atividade no campo no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Mas pode acontecer do segurado ter preenchido os requisitos para concessão desse benefício e não ter requerido esse benefício administrativamente. Ele pode ter até parado de trabalhar nas lides rurais, mas isso não faz com que
ele não possa lá na frente, lá no futuro, pretender requerer esse benefício, se ele preencheu os requisitos tanto da carência como da idade. Então, tem o direito adquirido a esse benefício. Esse benefício já foi incorporado ao patrimônio jurídico desse segurado. Então, ele pode, sim, requerer lá na frente, mesmo não estando mais exercendo as lides rurais, o benefício de aposentadoria por idade rural. Aqui, a gente vai falar sobre quem são os beneficiários do benefício de aposentadoria por idade rural. Lá no artigo 48, parágrafo 1º da lei, ele esclarece que são segurados, que são beneficiários do benefício de aposentadoria por idade rural. Primeiro, o segurado empregado. Quem é? É aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive diretor empregado. Então, para receber a aposentadoria por idade rural, ele deve prestar serviços de natureza rural, só que ele tem vínculo empregatício com uma ou mais empresas. Então, é aquele empregado que tem registro na CTPS. Então, esse é um dos beneficiários da aposentadoria por idade rural. Outro é o contribuinte individual. Quem é o contribuinte individual? É aquele que presta serviço de natureza urbano-rural, com caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Para aposentadoria por idade rural, é aquele contribuinte individual, é aquele que presta serviço de natureza rural, só que de forma autônoma. Ele não tem registro em CTPS, ele não tem relação de emprego em relação àquele que ele presta serviço. Além disso, temos o trabalhador avulso, que é o sindicalizado ou não, que presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas ou equiparados, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra. Esse também exercendo atividade de natureza rural, tem direito a receber a aposentadoria por idade rural. E também o nosso segurado especial, né, que é aquele que nós já estudamos, que é a pessoa física residente no imóvel rural, aglomerado urbano ou rural, próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio de terceiros, ele exerce, então, atividade rural. Aí eu fiz uma observação aqui, dizendo que o boia-fria, quem é o boia-fria? Aquele trabalhador rural informal, que é o diarista ou safrista, que não recolhe as suas contribuições previdenciárias. Ele é equiparado ao segurado especial. Então, ele pode receber, por ser equiparado ao segurado especial, os mesmos benefícios que recebe esse segurado especial, e nas mesmas condições também, tá? Então, boia-fria é equiparado ao segurado especial. A carência para concessão da aposentadoria por idade rural. A carência, ela está prevista, né, para aqueles segurados que já ingressaram no regime geral de previdência social até a lei de benefícios, numa tabela lá do artigo 142. Então, dependendo da data em que a pessoa implementa os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, ela tem um período que ela tem que comprovar de carência, né? Até 2011, ela tem que comprovar 180 meses de contribuição. Antes de 2011, os valores são um pouco menores, né? E também para aqueles benefícios, para aqueles segurados que ingressaram no regime geral de previdência social depois da lei de benefícios, hoje é necessário comprovar para aposentadoria por idade rural 180 contribuições mensais. Não se esquecendo que no caso do segurado especial, como eles não recolhem contribuições, o que eles têm que comprovar
são os 180 meses de efetiva atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao implemento de idade, né? A renda mensal desse benefício. A renda mensal é o valor que o segurado vai receber quando ele estiver aposentado por idade rural. Aqueles segurados que nós vimos que recolhem contribuições previdenciárias, o cálculo da renda mensal inicial deles será de 70% do salário de benefício. Como que calcula o salário de benefício? É a média aritmética dos salários de contribuição desde julho de 94. Então, você pega essa média aritmética, separa 70% e acresce 1% por cada grupo de 12 contribuições, até o máximo de 30%, não podendo ultrapassar 100% da renda mensal. Então, o benefício de aposentadoria por idade rural, ele não pode ultrapassar 100% do salário de benefício, tá? Então, forma de cálculo é essa que está aí. Mas, para o segurado especial, como já vimos, o valor é de um salário mínimo. O segurado especial, como ele tem essa forma diferenciada de contribuir para a Previdência, os requisitos diferenciados para a concessão dos seus benefícios, a gente tem que saber que para segurados especiais, o valor dos benefícios que ele vai receber é de um salário mínimo, tá? Então, tanto aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, sempre será um salário mínimo. No caso aqui, nós estamos falando da aposentadoria por idade rural. No caso de segurado especial, um salário mínimo. Qual é o termo inicial para a concessão do benefício de aposentadoria por idade? Para o empregado rural, pode ser da data do desligamento da empresa, se requerido até 90 dias desse desligamento, ou da data do requerimento administrativo, se for requerida, após 90 dias do desligamento. Ou então, para os demais segurados, vai ser a data do requerimento administrativo. Qual que é o termo final? É a morte do segurado, porque esse benefício é um benefício que tem caráter vitalício. E aí, como que a gente faz para comprovar a atividade rural para concessão do benefício de aposentadoria por idade rural? Lá no artigo 55, parágrafo 3º, ele esclarece que é necessário que se comprove por meio de início de prova material contemporânea aos fatos, não sendo admitido a prova exclusivamente testemunhal. Então, é necessário um documento que demonstra que a pessoa exerceu atividade no campo, não podendo tão somente se valer da prova testemunhal. Tanto que nós temos uma súmula do STJ que disciplinou sobre esse tema, dizendo: a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário, né? Então, a gente sabe que precisa mesmo da prova documental. E o tema 554 do STJ também veio esclarecer que aplica-se essa súmula 149, que a gente acabou de ver, aos boias-frias, né? Sendo imprescindível que esses segurados apresentem início de prova material. Mas ela continua ali dizendo que, por outro lado, considerando a inerente dificuldade probatória na condição de trabalhador campesino, a apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica em violação à súmula 149, cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e robusta prova testemunhal. Então, no caso desses trabalhadores do campo, em que nós sabemos que a dificuldade deles em conseguir demonstrar a atividade rural por meio de prova material, mesmo com
não havendo prova de todo o período através de prova documental, a jurisprudência tem aceito o reconhecimento do período com base em prova testemunhal, mas desde que essa prova seja uma prova robusta e que realmente não deixe dúvidas do trabalho exercido no campo para esse tipo de trabalhador, né? Aí nós temos que lá no artigo 106 da Lei de Benefícios tem um rol que esclarece quais são início de prova material, quais são esses documentos que o INSS aceita como início de prova material para a comprovação da atividade rural. Só que é bom a gente notar que esse rol desse artigo 106, ele é um rol apenas exemplificativo. Você pode comprovar a sua atividade rural por outros meios de prova que não esses que estão aí previstos no artigo 106. Então, vamos lá dar uma olhada quais são esses documentos. Primeiro, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural. Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar ou por documento que a substitua. Bloco de notas do produtor rural, notas fiscais de entrada de mercadoria emitidas pela empresa adquirente de produção, com indicação do nome do segurado como vendedor, documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado e outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante, comprovante de recolhimento de contribuição previdenciária decorrente da comercialização da produção, cópia da declaração do imposto de renda com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural, ou licença de ocupação e permissão outorgada pelo INCRA. Então, além desses documentos, como eu disse, o trabalhador ele pode trazer outros documentos como início de prova material, por exemplo, os registros públicos. Caso, por exemplo, da certidão de casamento, em que aparece um dos cônjuges como atividade laboral de lavrador. Normalmente aparece isso na certidão de casamento em relação ao cônjuge do marido, né? A mulher normalmente aparece do lar, né? Mas isso daí já serve como prova material da atividade campesina daquela pessoa, daquela família que pretende comprovar a atividade rural. Além disso, por exemplo, nós temos as certidões de nascimento dos filhos, lá pode constar que os pais tinham como atividade lavradores, né? Por exemplo, certificado de dispensa da incorporação também, em que consta a atividade de lavrador. Tem um documento que antes era aceito como início de prova material, que é a declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, desde que tivesse a homologação do INSS, mas hoje em dia ele foi retirado do rol de documentos que servem de início de prova material para comprovar a atividade rural, tá? Então, importante saber que esse rol aqui é apenas exemplificativo. Aí, a respeito da comprovação da atividade rural, a gente tem o tema 638 e a súmula 577, que o STJ pacificou entendimento no sentido de que mostra-se possível reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por convincente prova testemunhal. Então, mesmo que você não tenha, parecido com aquele outro tema que nós vimos recentemente, mesmo que você não tenha prova documental daquele período anterior, você pode suprir com a prova testemunhal, desde que ela seja convincente e robusta, né? Então, essa daí é a súmula 557 do STJ e tema 638 também. Também nós temos
o tema, eu trouxe aqui o tema 532 e 533 do STJ, que falam o seguinte: o trabalho, urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza por si só os demais integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência daquele grupo familiar. Então, eventualmente, se um membro daquele grupo familiar vai exercer atividade urbana, não necessariamente vai descaracterizar o regime de economia familiar para os demais integrantes daquela família, se for comprovado que necessário, sim, a atividade rural daquele grupo familiar para a subsistência da família, né? E em seguida, o tema 533 fala o seguinte, que, em exceção à regra geral, a extensão de prova material em nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer trabalho incompatível com o labor rurícola. Claro, porque normalmente o que acontece, a esposa vai se utilizar para demonstrar o exercício da atividade rural dela algum documento do marido para que seja reconhecida essa atividade rural. Só que se esse marido já deixou as lides rurais e ele agora exerce atividade urbana, ela não pode utilizar de algum documento dele para comprovar a atividade rural dela. Ela sim deve procurar comprovar o documento, com documento próprio, essa atividade rural dela, né? E aí, por fim, agora nós chegamos na atividade, quer dizer, na aposentadoria por idade híbrida, que é aquela que está prevista, então, no artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Benefícios. Então, como a gente já tinha falado um pouco anteriormente, para a concessão desse benefício, o homem deve ter completado 65 anos e a mulher 60 anos. Então, não tem mais aquele benefício da redução da idade para o caso de aposentadoria por idade híbrida. Além disso, nesse caso, a gente pode contar tanto o trabalho exercido no campo como o trabalho urbano. Então, é um trabalho misto, né? Então, a pessoa pode tanto contar a atividade urbana quanto a rural. E vai ser contada essa atividade rural, mesmo que a pessoa não tenha recolhido as contribuições previdenciárias, né? Então, vai contar como carência para concessão desse benefício. Houve discussão nos tribunais a respeito dos requisitos para concessão desse benefício. O INSS defendia que, para a concessão da aposentadoria por idade híbrida, era necessário que, na hora de requerer esse benefício, o segurado ainda estivesse exercendo atividades no campo. Mas veio o tema 1007 do STJ e esclareceu, pacificou o entendimento no seguinte sentido: o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213 de 91, pode ser computado para fins de carência, necessária à obtenção de aposentadoria por idade híbrida, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento dessas contribuições, nos termos do artigo 48, parágrafo 3º, seja qual for a predominância do trabalho misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. Então, primeiro, a pessoa pode ter direito a receber o benefício de aposentadoria por idade híbrida, mesmo sem ter recolhido as contribuições previdenciárias, bastando comprovar, no que tange ao período rural, que exerceu a atividade rural. Além disso,
não importa se, quando ela foi requerer o benefício, ela não estava mais exercendo atividade no campo, e sim, ela estivesse exercendo, ela pode, inclusive, estar exercendo atividade urbana. E também não importa se predominou a atividade urbana daquela pessoa ou se houve a predominância da atividade rural. Tanto faz para a concessão desse benefício de aposentadoria por idade híbrida. Então, em resumo, o que ficou decidido? Que o tempo de serviço rural pode ser computado para fins de carência para concessão da aposentadoria híbrida, seja qual for o momento em que for exercido, seja ele anterior ou não à lei de benefícios. Então, o que ficou decidido, em primeiro lugar, é que o trabalho rural ele pode ser computado para fins de carência, mesmo sendo ele exercido antes de 91, antes da lei de benefícios, ou depois de 91, tá? Essa regra, ela é diferente daquela regra que a gente aplica para aposentadoria por tempo de contribuição, né? Lá vige o artigo 55, parágrafo 2º, que determina o quê? Que o tempo de serviço do segurado, trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o regulamento. Então, para o caso da aposentadoria por tempo de contribuição, eles consideravam, para o período anterior de 91, eles consideravam, não, eles consideram que para o período anterior à lei de benefícios, há possibilidade de você computar aquele período no trabalho rural como tempo de contribuição, mas não como carência para concessão do benefício. Já que na aposentadoria por idade rural, nós vimos que sim, há a possibilidade de você computar tanto aquele período rural antes da lei de benefícios, como também aquele período depois da lei, como atividade rural, computando como... você pode computar como carência nesses casos, tá? No caso de aposentadoria por idade híbrida. E também, além disso, não importa se no momento da implementação do requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalho exercido não era rural, como eu também já disse. Se no momento que ele for pedir aposentadoria, ele não mais exerce a atividade rural, ou então, no implemento da idade, também ele já não mais exercia a atividade rural, isso não importa. Para a concessão desse benefício, você vai computar tanto a aposentadoria, o período rural, como o período urbano para a concessão desse benefício. Bom, gente, então é isso que eu queria conversar com vocês, espero que tenha ficado um pouco claro, né? E até uma próxima, então.